A mensagem dessa manhã é promessas e alianças. O título é simples, o título é Aliança. Capítulo 15. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã, do mesmo jeito que falou comigo, de uma forma muito bonita, de uma forma muito limpa, clara. A palavra do Senhor diz: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este teu servo não será o teu herdeiro, será aquele que de dentro de você, das suas entranhas sair, este sim será o seu herdeiro. Então levou Deus Abraão para fora e disse: olhe agora para o céu, conte as estrelas, se é que podes contar. E disse: assim será a sua descendência, Abraão. E creu ele no Senhor, e isso foi-lhe imputado como justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, eu que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra, para que você venha herdá-la. E disse ele: Senhor, como saberei que hei de herdar tudo isso? E disse-lhe o Senhor: toma agora uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses animais. Partiu-os pelo meio, e colocou-os, pôs de frente, um de frente para o outro, uma parte de frente à outra, mas das aves não partiu. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as espantava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a terra da sua descendência. Em terra alheia será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação da qual ela há de servir, e depois sairá com grande riqueza de lá. E tu irás aos seus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Amém? Pode se sentar. Aliança é o título, e o tema: promessas e aliança. Eu quero falar primeiro sobre promessa. Deus tem promessas para todos nós. Deus tem promessas para mim e para a sua vida. Deus tem promessas para as nossas gerações futuras. Você é um escolhido de Deus, então saiba que Deus tem promessas para você. Muitos podem perguntar: pastor, isso é um jargão, isso já é um evangeliquez acostumado a ouvir no meio dos crentes. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem promessa para você, receba. Mas pastor, eu não sei se isso realmente é para mim. Eu não sei te dizer quais são as promessas que Deus tem para mim, e se é que elas existem. Como que eu faço para saber? Eu falo assim: pergunte
para quem faz a promessa. Não é para mim que você tem que perguntar, você tem que perguntar para Deus. Pastor, então como que eu faço? Busque o Senhor. Quer saber quais são as promessas que Deus tem para você? Então eu quero que você então preste atenção nessa palavra, preparada com carinho, ungida, que Deus vem nessa noite, nessa manhã falar ao seu coração. Preste atenção, essa mensagem, ela é para mim, mas ela é para cada um de vós. Nenhum daqui está excluído daquilo que Deus tem para falar para você nessa manhã. Nenhum de vocês que estão recebendo essa palavra hoje, através, do culto online, está isento, está excluído daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus preparou para você nessa manhã. Presta atenção nessa mensagem, isso serve para todo mundo, gente. Busca o Senhor, que Ele vai te dizer e vai te abençoar. Vamos lá, preste atenção nessa história. Abrão, o nome dele é Abrão, não é Abraão. Ele vai virar Abraão lá na frente, mas ele é Abrão. E Deus chega para ele e fala assim, olha, porque Abraão vivia no meio de um povo pagão, em Ur dos Caldeus, lá em Padã Arã. Por isso que fala que Abrão é um arameu, porque vem de Arã. E ele vivia na família de Terá, seu pai, e ali eles faziam o quê? Qual que era o ofício deles? Eles produziam, eles faziam ídolos, de madeira, de pedra, disso, era o comércio deles. Então Deus vai no meio desse povo, que constrói, que faz, que produz coisas que Deus abomina, e ali, desse meio, Deus tira alguém. Então não importa de onde você veio, minha mãe, meu pai servia a entidades, isso, eu acho que eu trago isso comigo, acho que existe uma maldição na minha vida. Não, meu filho, Deus tirou Abraão do meio desse. Então pare de culpar seu pai, sua avó, sua tia, seus antepassados por aquilo que você é hoje. Não, hoje você é diferente, você é uma pessoa exclusiva de Deus. Deus tem algo a partir de você. E Deus chega para Abraão e fala assim, olha Abraão, sai do meio desse povo. Primeira coisa, para a gente reorganizar a vida, para a gente começar um processo novo, a gente tem que sair do meio. Sai do meio desse povo, sai dessa tua terra, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Há pessoas, meu irmão, minha irmã, que estão acomodadas no meio da parentela. Há pessoas que não saem dali de jeito nenhum. Há pessoas que vivem, que não saem para receber aquilo que Deus às vezes quer fazer única e exclusivamente para ela. Deus quer com ela, Deus tem um particular com ela, Deus tem um projeto para aquela pessoa, mas ela está acomodada, ela está afundada. E aí você vai conversar com as pessoas, dá um monte de justificativa para ficar na terra antiga, no meio antigo, envolvido com as pessoas antigas. Não, pastor, não dá, é melhor ficar por aqui. Deus quer usar a pessoa, mas essas pessoas ficam ali empacadas, amarradas, as situações que a própria terra produz e fornece, a própria parentela parece que acorrentou essa pessoa, que ela não consegue sair, ela não consegue se soltar dessas correntes da parentela. Eu somente vi pessoas decolar na vida quando descolaram de parentes. Deu até um trocadilho, né? Quer decolar? Descola então. Porque tem gente que parece que tem uma liga. Aí o Abraão sai. Verso 7 do capítulo 12 diz que Abraão vai embora. E aí chega no verso 7 do capítulo 12, Deus reforça a aliança, as promessas que fez para Abraão. Apareceu o Senhor, versículo 7 do capítulo 12, apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Olha, Deus aparece. Por quê? Abraão foi obediente, saiu e foi. Apareceu o Senhor e disse, te darei a tua descendência essa terra. Deus disse que daria Canaã a Abraão.
O capítulo 12, verso 10, mostra o Abraão, chegou lá, as coisas estão meio difíceis de se acertar, veio a fome, veio a seca, o que ele faz? Abraão vai para o Egito, desobedece. Deus está quieto, Deus não fala nada. Chega lá no Egito, tem um problema lá com o faraó, ele é obrigado até a mentir, obrigado não, ele acaba mentindo, dizendo que Sara é a irmã dele, e não é a esposa dele, quase dá um problema sério. Aí ele volta, e quando ele volta no capítulo 13, olha como é bonito, interessante esse texto, do capítulo 12, e vai subindo, vai contando a história de Abraão, vamos até lá ao capítulo 22, você vê que no capítulo 13 ele volta para Canaã, e agora o problema quem é? Não é mais com a parentela, não é mais com a terra que ele vivia, não é mais com o faraó no Egito, o problema agora é um sobrinho, ele descolou, mas não descolou muito. Então, ele volta e o problema agora é um parente chamado Ló, porque o rebanho dele crescendo muito e o do sobrinho também, então o rebanho se mistura, os pastores de Ló começam a ter discussão com os pastores de Abraão. E aí? O que acontece? Abraão fala assim, olha Ló, faz o seguinte, você conhece tudo daqui, escolhe um lugar para você viver, para você morar, para você ter o seu rebanho e levar seus pastores e seu rebanho. Aí ele olha para aquela terra seca, região de Berseba, dentro de Canaã. Você anda ali, você vê, é só deserto. Só que você chega próximo, você vê que tem uma graminha que nasce nesse deserto. Então o Ló, ele olha para aquilo e vê aquele negócio seco. De repente ele olha para as campinas do Jordão, ele vê aquele negócio verde, um rio que corre lá embaixo. As campinas do Jordão, duas cidades lindas, maravilhosas, uma chama Sodoma e outra chama Gomorra. Ele falou, não, eu quero ali. E Ló vai. Quando Abraão não tem mais nenhum vínculo, e aí já é o capítulo 13, verso 14, quando Abraão já não tem mais nenhum vínculo com ninguém, apenas com Deus, Deus volta a aparecer de novo para Abraão. Versículo 14, do capítulo 13, e disse o Senhor a Abraão, Deus está quieto desde lá do começo, agora Deus volta a falar com Abraão, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, olha que interessante, e disse o Senhor a Abraão, quando? Depois que Ló se apartou dele, falou assim, enquanto você está andando com esse camarada, a gente não conversa. Então é interessante. Então aqui eu dei uma paradinha e fiquei pensando, gente, cuidado com quem você anda. Muitas vezes isso represa as bênçãos do Senhor na nossa vida, porque a gente anda muitas vezes com pessoas que não tem negócio com Deus, não tem vida com Deus. Cuidado com quem você faz negócios. Lembra do tal de julgo desigual? Cuidado. Cuidado quem você coloca dentro da sua casa para trabalhar, na sua empresa. Estou pedindo para contratar crente não, viu? Não é isso não. Tá? Porque até com esses tem que tomar cuidado. Porque infelizmente as maiores decepções na minha vida profissional que eu tive foi com esse tipo de gente. E diz, eu sirvo ao Senhor, não minto mais nem para ganhar dinheiro. Mentira. E ao mesmo tempo trabalhei com pessoas honestas, sensatas, decentes, que ainda não conhecia Cristo, que foram conhecer através da gente. Mas muito cuidado com quem você anda, com quem você tem vínculos afetivos. Aleluia, irmão. Pastor, eu precisava tanto casar. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Com quem você tem vínculos afetivos, cuidado com quem você tem vínculos ministeriais. É muito perigoso isso. Muitos estão aí com a vida emperrada por conta desse tipo de aliança complicada. Qual foi a escolha de Ló? Abraão talvez tenha ficado chateado, falei, poxa vida, eu trouxe esse cara para cá, agora na hora de escolher um lugar, ele escolhe o melhor, ele escolhe as campinas do Jordão, aquela coisa linda lá embaixo, e me deixa aqui nesse, talvez, isso não está na Bíblia, mas talvez ele tenha ficado até chateado com a decisão de Ló, que escolheu os melhores, né, as melhores terras, e deixou ele no deserto. Aí, no verso 14, aparece Deus, né, e faz uma promessa a Abraão, do capítulo 13, versículo,
E disse o Senhor Deus a Abrão, depois que se apartou de Ló: levanta os teus olhos. Por que eu acho que o Abrão até ficou meio chateado? Porque Deus, ele aparece aqui e fala assim: eu vou te mostrar um negócio. Levanta os teus olhos agora, Abrão, e olha desde o lugar onde você está, para o lado norte, para o lado sul, para o lado oeste, para o lado leste. Porque toda essa terra eu hei de dar a ti e a sua descendência, para sempre. O que Deus estava fazendo com Abraão aqui, gente? Uma promessa. Ergue os olhos, olha para os 4 cantos. Toda essa terra que vês, lhe darei a ti e a tua descendência para sempre. As promessas de Deus eram para Abraão e para sua descendência. Em outras palavras, estava dizendo para Abraão: o melhor, Abraão, ficou com você. Não olhe lá para as campinas do Jordão. O melhor ficou para você. Ló, ele foi para as campinas do Jordão, a região de Sodoma e Gomorra, que pareciam serem lugares melhores, excelentes, perfeitos para ele, porém longe da presença de Deus. E aqui Deus me chamou a atenção na preparação da mensagem. Cuidado também com esse detalhe. Muitas vezes aquilo que enche os seus olhos não tem Deus no negócio. Deus está falando hoje, viu, gente? Presta atenção aí, viu? Toma, receba! Nem sempre aquilo que agrada os seus olhos agrada o coração de Deus, os olhos de Deus. Esse é outro fator que nós precisamos nos atentar. Nem sempre aquilo que parece bom, bonito e prazeroso, Deus está no negócio. Recebeu uma oferta, recebeu um chamado, recebeu uma proposta, cuidado. Vê se Deus faria com você. Vê se Deus, ele chancela, se ele protocola aquilo que você está querendo fazer. Deus está de acordo com isso? Será que é de Deus? Desde o capítulo 12, meu irmão, aqui nós estamos vendo apenas Deus prometer. Promessas de Deus. Deus promete terra, Deus promete riqueza, Deus promete vitória contra os inimigos, e por último Deus promete um filho, a descendência, mas são só promessas. Capítulo 15 foi o que nós lemos. Abraão então ele diz para o Senhor: Senhor, tudo isso é ótimo, é bom, mas são promessas. Então Deus aqui no capítulo 15, no verso 8, o Abraão ele chega para Deus e fala assim: Senhor, e disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdar tudo isso, uma vez que é promessa? E aqui eu gostaria de pular. Aquilo que era promessa se torna uma aliança. Uma aliança. O que Deus faz no verso 9? Deus fala assim: olha, toma os animais, sacrifica, estou simplificando aqui, sacrifica, coloca as metades, metade contra metade, põe de frente uma para outra, ou seja, uma parte do animal cortado representa Deus, e a outra parte do animal cortado representa Abraão. Uma aliança foi feita nesses moldes, onde uma parte representava Deus e outra o Abraão. E aqui, o que nós aprendemos? Essa aliança nós vemos na cruz. Uma parte representa Deus, seu filho sendo sacrificado, e a outra parte da aliança representa nós pecadores. A cruz deixava ali de ser uma promessa, e passava a ser deixava de ser uma promessa do Velho Testamento, e passava a ser uma aliança do Novo Testamento. E o versículo 11 tem algo interessante. Do capítulo 15. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E aqui também eu parei de novo. É difícil você ler a Bíblia quando o Espírito Santo está falando, porque ele para você em cada versículo. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O que eu aprendi aqui? Temos que cuidar da aliança que nós fazemos. Nós temos que tomar cuidado.
Você fez uma aliança entregando a sua vida para Cristo, cuide dessa aliança. Vai vir muita coisa querendo tomar aquilo que você fez com Deus, com Cristo, no altar, o dia que você entregou sua vida. Vai vir oferta, vai vir situações, vai vir um monte de situações que vai falar assim, ó, você não precisa disso. Dá para levar uma vida cristã mais light, mais tranquila. Dá para ter uma vida sem muito compromisso. Você aí está quebrando uma aliança com Deus. Se você entregou a sua vida, você entregou tudo. Você não entregou parte da sua vida a Cristo. Isso é uma aliança. Ele morreu na cruz por mim e por você. E quer dizer, a parte dele ele faz, a minha parte eu não faço. Ele se entrega por mim, mas eu não consigo me entregar a ele. Eu continuo resistente. Uma aliança ela não perdura, ela não se sustenta se ela não houver compromisso, se ela não tiver envolvimento, se ela não tiver das duas partes. Porém Deus já fez a dele, entregando seu filho no Calvário, e nós muitas vezes temos dificuldade em cumprir o nosso pacto. O que Abraão faz? Gente, esse texto não está na Bíblia simplesmente porque tem uma proposta. Abraão espantava tudo que se aproximava perto da aliança. Abraão expulsava tudo aquilo que poderia rondar o espaço que ele estava em aliança com Deus. Abraão expulsava tudo aquilo que se aproximava da sua casa, da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Isso é uma aliança, isso é um compromisso, isso é algo entre eu e Deus. Você fez uma aliança no seu casamento? Cuida. Qualquer ave de rapina do inferno que estivesse querendo sobrevoar a sua casa, cuida, espanta, mata, destrói, extermina, faz alguma coisa, mas não deixa essas coisas chegar perto. Porque você sabe por quê? Porque antes de ser uma aliança havia uma promessa, foi prometido. Antes de Deus fazer uma aliança com Abraão, Deus fez uma promessa, porém Deus cumpriu. Fez uma aliança no seu casamento, cuide, porque agora já deixou de ser promessa. As juras de amor que você fez no altar, isso deixa de ser uma promessa no altar, passa a ser uma aliança. Filhos, você fez uma aliança com seus filhos em criá-los na presença de Deus, cuide. Pastor, mas já são grandes hoje, cada um está para um canto. Continua cuidando. Como, pastor? Eu não tenho autoridade, seu joelho está aí, minha irmã. Ore. A sua aliança você não pode negociar, mesmo que seu filho não queira seguir, mesmo que seu filho não queira estar, mas você tem que honrar aquilo que você um dia determinou e colocou diante de Deus. Vou orar, vou interceder, esse moleque vai voltar para a igreja, essa menina vai voltar para o Senhor, eu vou orar, eu vou clamar, a minha aliança ela não pode ser negociada, eu não posso vacilar, eu não posso perder. Meu neto está aí, 7 meses, já estou intercedendo, filho, já estou colocando diante do Senhor, estou orando, vai ser bênção. Vai ser um homem de Deus, vai casar com uma mulher de Deus, vai ter filhos, vai ter netos, e assim será a geração. E se acontecer alguma coisa lá na frente, sair dos caminhos do Senhor, eu não vou deixar de orar. O pai dele, a mãe dele, eu tenho certeza, a avó não vai parar de orar, os avós não vão parar de orar. Nós vamos continuar firmes, porque nós fizemos uma aliança com esse guri aqui no altar no dia que nós consagramos ele. Nós selamos uma aliança com Deus. Mas menino não tem jeito. Depois que pega, depois que pega uma certa idade, irmão, você não. Continue orando. Você sabe por que acontece tragédia com os filhos por aí? Por causa da irresponsabilidade. Sim. Mas porque muitas vezes a gente negligencia a nossa aliança com os nossos filhos diante de Deus. Aliança, gente, é algo muito importante. Estava lembrando esses tempos atrás, quando eu casei, e
A gente era magrinho naquela época, aleluia. Eu comprei um par de aliança. E nós casamos, e boa. Os dedinhos magrinhos, né? Aleluia. Então, e ali, eu e a Rosana, nós ficamos em lua de mel, tal. E um dia nós fomos numa cachoeira muito bonita que tem no interior. Eu com aquela aliança folgada no dedo e ela com aquela aliança folgada no dedo. Dá para saber o que aconteceu na cachoeira, né, gente? Olha que a gente começou a jogar bola um para o outro. Foi a bola e a aliança. Perdemos a aliança, né? Perdemos a aliança na correnteza. Ficamos chateados? Ficamos. Comprei um novo par de aliança? Compramos. Maravilha, né? E aí, mas a principal aliança que eu havia feito com a Rosana não era uma aliança de ouro, era uma aliança de alma, uma aliança de vida, onde Deus participou. Deus não foi embora na correnteza junto com o ouro, junto com o anel. Deus ficou. Amém, amados? Quem está entendendo, diga amém. Deus fica. O filho vai, mas Deus fica com você e você vai ser abençoado por Deus através da sua aliança que você fez com Ele. Você vê como é lindo isso? Fiquei com aquela aliança, quantos anos depois, né, que a gente colocou a aliança a substituta, né? 25 anos de casado. A igreja aqui até fez um evento, me deram uma placa bonitinha, né? Lembra, Carlos? 25 anos de casado. Bodas de prata. Meu filho chega para mim e fala assim: agora é meu filho. Olha o resultado da aliança com Deus. Pai, vou levar o senhor no mesmo lugar para comprar um par de aliança que eu comprei para o meu casamento. Me levou lá, só não pagou, quem teve que pagar fui eu. Comprou um par de aliança junto comigo. Falei, obrigado, filho. Ele falou assim: o caixa é lá, pai, beleza. Mas isso tem um significado grande. Deus sempre teve nessa aliança. Sempre cuidei, porque agora era meu filho casando. Era meu filho levando eu, no mesmo ano que eu estava completando 25 anos de casado. E nós fomos curtir bodas de prata em outro lugar abençoado. Mas isso me fez refletir o fruto de uma aliança com Deus. Quando você coloca a tua vida, a tua família, teus filhos diante do Senhor. Deus, Ele não rompe aliança com você. Deus, Ele faz promessas para todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que estão recebendo essa palavra aí. Somos nós que falhamos com Deus. Se existe um errado nessa história, meu irmão, minha irmã, somos nós. Por isso, nessa manhã eu quero dizer para você: cuide das alianças que você já fez com Deus. Promessas apenas não se sustentam se não houver um pacto de aliança. Deus não quer promessas da gente. Deus, Ele quer compromisso sério conosco. Deus quer aliança. Promessas são palavras. Promessas são aliança, é sacrifício. Você manter uma aliança de um casamento, dá sacrifício. Você ter uma aliança na educação dos filhos, é sacrifício. Eu prometo para você, meu amor, que eu vou te amar o resto da vida, lá na frente do padre, do pastor. Isso é promessa. Aliança não. Aliança você faz acontecer. Tem gente aí, ó, só na promessa, né? Aleluia. Receba. E não sacrifica numa aliança. E a mina está esperando. Tem uma música que chama Deus de Promessa. Eu gostaria mais se o título fosse Deus de Aliança, né? Mas acho que também até tem. Fez aliança. Deus abençoou. Veio o menino. Deus prova. Isaac. Isso não significa que quando a gente faz um pacto, uma aliança com Deus, a gente está livre de provas. Deus continua testando a nossa fidelidade na aliança que foi feita com Ele. Amém? O que nós aprendemos aqui? Que mesmo depois de tudo que nós já conquistamos, tudo, nós podemos ser provados sim, por Deus, justamente para saber se a nossa aliança com Ele continua de pé.
Temos que cuidar da nossa parte, daquilo que cabe a nós. Temos que cuidar das aves de rapina que circundam, que voam sobre as nossas vidas, sobre nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre nossa família, sobre o nosso ministério, sobre nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar. Temos que sair da ociosidade, da zona de conforto, do quietinho. Tá bom, Deus sabe o que faz, Deus já fez, irmão. Eu não gosto dessa frase, Deus sabe o que faz. Não, Deus já fez, cabe a nós fazer alguma coisa agora, Zé. Assim como a aliança entre Deus e Abraão foi feita com sacrifício e sangue, a nossa também foi feita assim. Porém, o sangue não era de animais, era o sangue do Filho. Você já pensou? Pegou o Filho dele, entregou para morrer por nós, para fazer uma aliança conosco. Parou para pensar nisso? Você vai fazer uma aliança com alguém, você seria capaz de entregar o seu filho, olha, como prova da nossa aliança que nós estamos fazendo, eu e você, meu amigo, eu vou entregar meu filho em sacrifício. Você faria isso? Deus fez. Nós vemos aí a importância diante de Deus, a nossa importância diante de Deus, e o seu profundo amor por nós. Amém, amados? Promessas de Deus para Abraão envolvia terra, riqueza, vitória sobre os inimigos e descendência. Por isso, sacrificou animais. A nossa aliança com Deus não se trata apenas de coisas materiais, mas de coisas eternas. Por isso, Ele entregou aquele que é eterno, que é o seu Filho amado Jesus Cristo. Cuide da sua aliança. Existe a outra parte envolvida nessa aliança que é Deus. Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele tem promessas para a gente, e Ele quer firmar uma aliança comigo e com você. Quem entendeu, diga amém.